Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Eu trouxe hoje aqui diretamente de São Paulo a nossa convidada de hoje. Ela é mestre em comunicação e práticas de consumo pela SPM, graduada em comunicação social pela UNEP, com MBA em marketing pela SPM, uma bagagem enorme, muito tempo aí na luta, e ela é CEO, fundadora da Interteia Comunicação, jornalista publicitária, colunista do E-Commerce Brasil. AJ Podcast. So, ladies and gentlemen, please welcome Vivian Pérez. Adorei essa apresentação, gostei demais. Me senti muito importante. Improvisação dentro do improviso, né? Maravilhoso. Adorei também a passagem que você colocou aí do livro, concordo muito com isso. Que a gente que o que importa é o jeito que a gente reage às coisas, que as coisas elas vão acontecer, a gente querendo ou não. O estoicismo puro, né? Que é o que você pode controlar, né? O que você pode controlar é a tua reação. As pessoas, elas os líderes na área de marketing, né, que está aí na busca de trazer resultado e tudo, quando ela fala na performance, ela fala investimento. Quando ela fala no branding, ela fala despesa. Por quê? A gente tá numa piração de BI. Eu acho que é muito, muito isso. Tudo tem que ter métrica, comprovação, performance, conversão. Você tem que comprovar qualquer gasto mínimo que você faz, você tem que comprovar onde que foi, o custo por clique, custo... E o branding, ele é intangível. É intangível. Adendo aqui, o que é BI, para eu explicar para minha... É o Business Intelligence, essa coisa de analisar dados. Então, o pessoal, o cliente ele quer que você passe os dados para ele. Qualquer valor que você vai gastar, você precisa passar. Onde você gastou, se converteu, se foi pro lugar certo, se o cliente comprou, se clicou, se a venda efetivou. Então, todo o mapeamento ali, principalmente no digital, né? Da jornada inteira do cliente. Quando a gente pensa em branding, é um trabalho em longo prazo. Não é um trabalho que você vai conseguir criar uma marca forte de um dia para a noite, né? Veja as marcas fortes que a gente tem no mercado, quantos anos, quantas décadas, às vezes, elas demoraram para serem criadas e para construírem o que elas têm hoje. E o que acaba acontecendo é que o branding, é isso que você falou, ele acaba sendo visto como despesa, como algo que eu não consigo provar para o meu chefe que está dando resultado muitas vezes. Assim, pensando eu como agência e o meu interlocutor ali, né, o gerente de marketing. E é um erro muito grande, porque você ter uma marca forte, você ter awareness da sua marca, é o primeiro passo para você conseguir converter em todos qualquer os canais. Campanha, em qualquer mercado, em qualquer lugar. Você tem que ter reputação, você tem que ter aquele consumidor, ele tem que ter já te visto, ele precisa te ver pelo menos algumas vezes antes de ele comprar de você. Dificilmente alguém compra de um anúncio que apareceu na internet uma vez para ela. Você precisa ter uma certa... Ele precisa pelo menos entender quem que é você. E eu coloco isso até junto com essa parte do brand, até a questão da própria imprensa. Eu não trabalho com assessoria de imprensa, nunca trabalhei, mas eu acho importantíssimo também essa parte de assessoria de imprensa, PR, relações públicas e tal. E eu vejo muitas marcas também que negligenciam essa parte. Hoje em dia, muitas marcas que nem têm mais assessoria de imprensa, que também é um outro canal de criação de reputação. Você tá na mídia, você tá... Igual eu tô aqui falando com você, o executivo tá dando uma entrevista pra Folha, pro Estadão, pro Globo. Tudo isso ajuda a construir a sua reputação. Agora, o pensamento vigente hoje é performance e venda, performance e venda, performance e venda. Cada real que eu tô gastando, eu preciso comprovar onde que eu tô gastando, o que ele tá convertendo, o que ele tá virando de venda. Isso aqui é despesa.
Hoje, se eu não tiver errado, tá muito pareto o negócio, né? 80% vai para performance, 20% ou menos vai para construção de marca. Isso inbound, outbound, não tem... Sim. Não, mas eu tive um parceiro que falou, não, eu não faço nada disso, eu só faço conversão. Onde está ele hoje? Catando lata. A empresa deu uma patinada. A gente fala aqui, eu falei num episódio que eu não me lembro qual, o Matheus vai me corrigir se eu estiver errado. Nike continua sendo Nike. Deu uma mancada, até o CEO foi demitido lá porque deu uma mancada, saiu do ponto de venda, deixou o espaço na gôndola, marcas outras entraram, né? Adidas continua sendo Adidas. Sim. E aí agora aparece a Skechers. A Skechers é a terceira marca do mundo. Dá para acreditar nisso? Bom, vamos falar de influenciador. Influenciador hoje é um mercado que tá... eu vi até num post seu de algum tempo você falando sobre isso. Virou 2 bilhões, 2,2 bilhões de dinheiro com influenciador. Saiu uma estatística da, acho que é Brand Lovers, acho que é esse o pessoal que fez, que eles falaram que acho que mais de 60% do dinheiro gasto em influenciadores não converte. E daí eu fiz uma análise bem profunda sobre isso. Até fui no podcast recentemente que eu falar só sobre influenciadores, que eu faço parte de uma associação de agências, que sou diretora lá, e a gente acabou de lançar um guia para contratação também de influenciadores, que é algo que é um mercado que é muito grande no Brasil, e ao mesmo tempo ele é pouco profissional ainda. Uma das coisas que várias agências falaram é que é difícil você achar influenciador que faz contrato. Que tem muito anunciante que combina as regras do jogo por inbox com o influenciador. Então, é um mercado que ainda precisa... Tem, obviamente, influenciadores profissionalíssimos, os gigantes, enfim. Mas tem um mercado que ainda precisa muito de profissionalização em alguns momentos. Então, o que eu acho que acontece muito é a busca por métricas que são, assim, de vaidade, sabe? Número de seguidores, né? Tem muita gente que quer olhar, entra no seu Instagram e olha só seu número de seguidores, não vê se o seu conteúdo realmente é bom, se ele está alinhado com a sua marca, se aquele influenciador dialoga com o seu produto, se o que ele fala tem a ver com seus valores, porque tem isso também. O cara pode ter a maior audiência do mundo, mas se ele tá, por exemplo, eu por exemplo, não atrelaria nenhum cliente meu a um influenciador que anuncia bet. Porque eu acho que vai contra os valores dos clientes que eu tenho. Então, se aquele influenciador tem alguma relação com os seus valores... Então, tudo isso tem que estar na sua análise. Engajamento, se ele comprou seguidor, tem várias ferramentas que ajudam a ver se a audiência do cara é real, se ele tem seguidores que também são influenciadores, e isso aumenta o alcance dele. Então, tudo isso tem várias ferramentas para você jogar isso. Tem uma que eu uso muito, que é super boa, que chama Hype Auditor, que analisa o influenciador, traz todas as métricas dele. Só que tem muita marca que contrata influenciador olhando só o número de seguidores. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que a gente contrata influenciador e a gente coloca em contrato que aquele influenciador não pode divulgar nenhum concorrente. Tem algumas coisas que o influenciador não pode divulgar quando a campanha daquele meu cliente estiver ativa. Por isso que é importante o contrato. As pessoas não fazem contrato. É impressionante. Eu sempre brinco. Por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento. O Brasil é um país com muita informalidade. O Brasil é um país com muita informalidade, sabe? Eu brinco. Tá tudo certo. Aperta a mão. Eu brinco. Eu sou uma pessoa que eu respiro, eu faço um contrato. Eu adoro contrato. Faço contrato pra tudo. Acho que tudo tem que estar combinado no papel. Uhum. E muita gente não tem essa visão. E marcas às vezes não tão grandes, que nem eu falei. Eu fui nesse podcast, tinha mais 3 pessoas que só trabalham com influenciadores, falaram assim: Vivian, o que tem de cliente que combina o post no inbox, não tá escrito, daí paga, o influenciador não faz.
cara, o combinado do inbox até, às vezes a justiça pode até... Mas não é um contrato, você não debateu com a pessoa, você não sentou com ela, decidiu as regras do jogo. Agora, com relação aos pequenos influenciadores... uma que cabe, desculpa, vou te interromper, Imagina. que eu vou aproveitar e passar um ensinamento para essa meninada aí, dessa galera, até os mais, com mais idade também, quem já sabe, beleza, mas quem não sabe... Qual é a função do contrato? O contrato é feito para determinar qual é a entrega, qual é a remuneração, como é que funciona a relação. Eu, tirando dessa camada, passando para uma camada acima, eu diria, o contrato só serve para você litigar, não serve, ele só vai ser usado, você só pega o contrato da gaveta para usá-lo para litigar, o cara não cumpriu, o outro não fez, então... Essa é a importância do contrato, é a segurança jurídica daquele relacionamento. Mas não só, eu não uso o contrato só para litigar, às vezes eu uso o contrato para relembrar o que foi acordado, porque às vezes você fala assim, a gente combinou de fazer isso, isso e isso. Beleza, e daí a pessoa fala assim, não, mas esse último aqui a gente não tinha combinado. E aí não chega no litígio, porque você escreveu. Não, tá aqui, ó, está no nosso contrato. E daí nem chega no litígio, porque já está acordado ali, não fica no diz que me disse, sabe? Eu vou dar um exemplo, tô fazendo reforma na minha casa, um exemplo nada a ver. Teve uma coisa lá que o empreiteiro fez, cometeu um errinho ali numa... O empreiteiro é ótimo, só que ele cometeu um erro ali num lugar. Ele falou assim, acho que isso não estava no memorial descritivo da obra, porque a arquiteta fez tudo o que ele tinha, né, que fazer. E no final a gente... Tava assim. Então, se não tivesse no descritivo da obra, eu que teria que arcar. Como estava e ele não fez, ele que tem que arcar. Então, é meio isso. A regra do jogo ali tá combinada, sabe? Do que ele tinha que fazer. E acho que o contrato é muito, muito pra isso. Você combinar as regras do jogo, até porque é um momento em que você para e pensa e coloca no papel aquilo que você muitas vezes conversou ou falou em reunião. Então... produz um documentozinho entre as partes. Fora isso, né, que as coisas estão muito aceleradas, então tem aquela pressão por vamos fazer. E acaba, às vezes, deixando essas coisas para trás. É super importante não comer os processos, porque também tem muito isso. O jeito que a gente está produzindo conteúdo na publicidade, no inbound, na internet... É insano. Eu brinco. Quando comecei a fazer redes sociais, eu fazia uma legenda e postava uma foto no Instagram. Era isso. Hoje eu tenho que fazer um carrossel super bem pensado, com legenda, um copy vendedor pra caramba, o copy do carrossel já tem que pensar pra caramba, daí tem que pensar bastante no copy que você vai colocar na legenda, porque tem o SEO, que também é dessa legenda que ela indexa no Google, aí você tem que fazer o Reels, porque também precisa ter Reels, precisa ter carrossel, porque cada um tem um objetivo, daí você tem que fazer Stories, então só no Instagram, olha o quanto... que o trabalho aumentou. Produzir, né? Que o trabalho aumentou e ele só aumenta. Então também acho que isso acaba fazendo com que as pessoas comam essas etapas no planejamento das campanhas, essa necessidade de velocidade acaba também, acho que prejudicando essa construção mais clara das coisas. Agora, uma perguntinha. Se você tem a tua marca, a Interteia, aí você usa... fazer um esforço de branding, você usaria o influenciador ou você usaria OH? Pra Interteia, eu acho que eu... Essa é aquela manchetezinha assim, sabe, de Virna. E eu vou sabonetar total. Eu acho que eu usaria os dois. Leão da Montanha, saída pela direita. Sabonetar totalmente, assim. Eu acredito muito... a Interteia é uma agência 360, então eu acredito muito que a comunicação ela tem que ser uma jornada mesmo, sabe? A tecnologia ajudou no H também. Hoje você tem equipamento digital de LED, que ele cada vez está melhor. Cada vez que passa você tem menos recorrência de conserto de peça.
e com audiência verificada em tempo real, Exatamente. audiência verificada em tempo real e audiência real. Não tem bot, não tem... Exatamente. Não tem desperdício do dinheiro gasto naquilo, né? Não é o brasileiro, eu acho que o ser humano tem um pouco de aversão à matemática, né? Tem, Né? Ele tem um pouco de aversão à lógica, à matemática, assim. sim. Isso é complicado, porque hoje em dia a parte estatística, né, de métrica, de números, é muito pesado hoje na parte de comunicação. Exatamente. Você começou aqui a tua fala falando isso, que todo mundo quer dados que criem uma atmosfera de segurança para ele próprio, gestor. Né? Ele está ali, eu fiz isso, eu fiz por quê? Eu estou aqui com esses dados. Né? E a gente tem essa dificuldade com a vida de criar correlação e causalidade nos números, né? Não, isso eu tenho falado muito quando eu vou em podcast, entrevistas, às vezes eu dou algumas entrevistas. Um papel importante da agência, que eu vejo eu como agência, é ajudar o cliente a entender os dados, porque... Beleza. Que a inteligência artificial não vai fazer isso de maneira acurada, de maneira bacana. E tem questões, assim... Vamos falar de métricas super simples, aquelas que todo mundo vê. O meu alcance do Instagram. Tá, meu alcance desse mês foi 20 mil. Isso é bom? É ruim? O que isso significa? Hoje você é uma pessoa assim que é multitarefa, né? Multitarefa. Tu sabe tudo de tudo, né? Tudo de tudo. Assim, eu falo... eu assisti muito dos seus podcasts, falei, né? Eu assisti os seus podcasts aqui, vários. Salva de palmas, E eu vi o pessoal falando muito de equipe e tal, de você perdeu o colaborador, de às vezes o pessoal leva o colaborador embora, você treina e a galera leva. E a pessoal assedia muito as pessoas que trabalham comigo, porque eu acho que o mercado vê que quem trabalha em agência de médio porte, como a minha, precisa fazer... Tem que ter muita resiliência e muito jogo de cintura. Porque como meus clientes, eles não são pequenos, eu não trabalho com microempresa, mas eu tenho alguns clientes multinacional, bem grandes, mas a maioria dos meus clientes são clientes de médio porte. E eles não têm verba para ter uma agência para fazer offline, uma agência para fazer o online, uma agência para fazer redes sociais. Você pegar as empresas grandes, né? Elas têm uma agência que só faz redes sociais, mas é tudo muito nichado. Então, a gente tem que fazer um pouco de tudo e correr atrás, sabe? Quando começaram os podcasts, teve cliente que virou pra mim e falou assim, Vivian, eu quero fazer um podcast. Tá, beleza, como é que eu faço um podcast? Onde que eu faço? Como que eu arrumo? E vou montando ali, a gente vai fazendo acontecer, sabe? Se o cliente precisar colocar um anúncio no jornal, a gente vai colocar. Se o cliente precisar fazer uma campanha de mídia de OH, a gente faz. Então, é uma agência 360. E isso faz com que a gente meio que domine todas as partes da comunicação. É uma força e uma fraqueza ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque... Eu ia dizer isso, porque em termos de negócio, qual o valuation do teu negócio? Se o negócio é a Vivian, você inclusive falou na tua fala aí o marketing de fortalecimento, de construção de marca e o marketing de conversão. Mas a mídia de massa, né, o marketing de construção, de fortalecimento, o branding, ele converte pra caramba, né? É uma coisa que eu sempre digo, se televisão não fosse um meio importante, principalmente TV aberta, ainda muito importante, a gente não tinha influenciadores gigantescos querendo ir no BBB. Gente que às vezes tem 10 milhões de seguidores que arrisca a imagem, porque não é fácil ficar lá naquela casa, para ir ao BBB. Por quê? Por que essas pessoas vão ao BBB? VTube, a Jade Picon, a Boca Rosa, pessoas que já tinham uma máquina gigantesca na internet. Porque a TV aberta chega em todo mundo. Vou entrar no cérebro da Vivian. Diga.
tua empresa cresceu pra caramba, né? Você sai do Urgência em 16 para 30, uma carteira grande de clientes, 30 colaboradores lá internamente, você cresceu pra caramba. E aí é uma coisa que eu, Antônio José, eu tenho me perguntado, porque eu estou numa fase da vida de questionamentos, né, de olhar para trás e fazer questionamentos, que é, você falou, vou crescer, vou ter mais a necessidade de mais 10 colaboradores, quer crescer. Qual é o limite desse crescimento? Até onde, quando é suficiente? É uma boa pra pergunta. Vivian. Você vai lá, você acha que tá legal a ter dos caras, eu não quero mais nada. Eu tenho o sonho de ter uma agência grande. Grande assim, não sei, talvez uns 100 funcionários, não sei. Mas eu tenho essa visão e eu gostaria de um dia vender. Vender o negócio. Talvez vender o negócio. Não sei se também, de repente, se meu filho quiser tocar, aquelas coisas, né? Quando for mais velha. Porque... Teu filho já tá lá? Não, ele é pequeno ainda. Mas é doido pra começar. Mas a ideia eu tenho esse desejo de um dia ser grande o suficiente e pra eu me aposentar eu possa vender. Mas eu me questiono muito, porque é um mercado complexo, né? O dia a dia, o volume de trabalho é muito grande. É muita preocupação. Se você é empreendedor no Brasil, é muita preocupação, muito risco. Então, obviamente que é uma carga. Mas eu gosto bastante do que eu faço e tô correndo atrás, porque eu tenho esse desejo de crescimento. Mas é isso, eu acho que porque a gente tem que ter novos desafios o tempo todo. E também fazendo coisas novas. Tu é do tipo da mãe que deixa ele cair e ralar o joelho ou tu corre pra segurar? Cara, pode se machucar. Às vezes eu sou mais medrosona, mas com coisas de comportamento, cara, se ele vem falar pra mim, mamãe, fulano tá fazendo tal coisa comigo na escola, fala com ele. Fala com ele, resolve. Tipo, ele é muito focado em resolver. Eu estava falando no começo, eu lembrei de duas coisas na sua fala do começo. Uma é uma coisa que a minha mãe, eu sou muito perfeccionista, extremamente perfeccionista, me cobro muito, sabe? Às vezes não sai uma coisa... Isso não é muito bom, não, tu sabe? Não é bom, tá não é bom. Às vezes não sai uma coisa do jeito que eu queria... Cara, eu fico sofrendo, remoendo. E daí a minha mãe, vendo que eu era assim desde pequena, ela sempre falava pra mim, filha, só erra quem faz. Quem não tá fazendo nada, não tá errando. Nem acertando. Nem acertando. Então, só erra quem faz. E eu falo muito isso pra minha equipe também. Galera, vamos fazer, Talvez erre, talvez tenha alguma coisa que não vai dar 100%, mas a gente precisa testar, porque esse é o maior desafio do nosso mercado, no mercado de comunicação. Você tá sempre antenado nas coisas. Olha quanta coisa mudou na sua área, no OH. Essa coisa do eye tracking, olha como esse mercado evoluiu, geolocalização. Então, você tem que estar sempre ligado. Jornalisticamente falando, aproveitando a sua formação na área de jornalismo, o que tu acha disso aqui que eu tô fazendo? Eu acho que não é jornalismo puro. Tem uma discussão muito grande com relação a isso. Porque uma entrevista, quando ela é jornalística, ela tem uma... pauta. Tem uma pauta e muitas vezes ela tem uma checagem. O entrevistador, ele coloca ali, por exemplo... Se você está entrevistando... Vou dar um exemplo mais básico. Você está entrevistando um político que fala um dado e você sabe que esse dado está errado. Então, o papel do jornalista, quando ele está fazendo uma entrevista jornalística,
questionar, falar assim, ó, esse dado que você deu, ó, não é muito bem isso, porque a gente tem isso. Óbvio que tem os jornalistas entrevistadores, tipo o Jô, Marília Gabriela, que eu acho que é um pouco daí que veio essa... Que o Jô também não era jornalista, eu acho que de formação, se não me engano. E veio um pouco essa coisa do podcast, desses talk shows que a gente tinha. Mas é uma linha tênue de como seguir, de o que a gente considera jornalismo. Mas é um produto de entretenimento e de conteúdo. Então, a gente tá falando, a gente tá quase que dando uma aula, um workshop sobre comunicação, sobre marketing. É outra pegada, não é noticiosa a nossa aqui. Mas tem os entrevistadores, eu tô meio que pensando alto no que... Porque nunca refleti muito, o pessoal bate muito em alguns podcasts que levam principalmente pessoas públicas, e daí já e o entrevistador não é muito preparado para dar o fact-checking, né? Para checar aquilo que a pessoa tá falando. Então, se um podcast muito grande, vai entrevistar um político, e o político fala um monte de coisa, e a pessoa do outro lado que não condiz necessariamente com a realidade, e a pessoa do outro lado não contesta ou traz perguntas para fazer um contraponto, acaba sendo um produto que está desinformando de uma certa maneira, né? De uma certa maneira. Mas, enfim, eu acho que é um ponto muito, muito sutil. Eu acho que aqui tem muito mais a ver com uma linguagem de rádio, dos programas de rádio de antigamente, sabe? De bate-papo que a gente ouvia no rádio. Até eu vejo... O rádio também foi um veículo que falaram quando saiu a televisão que ele ia sumir. Ele se reinventou e o podcast acaba sendo até uma extensão do rádio. Tá bom, vai aí, mas se tu pensar a longo prazo, teus resultados do dia 30 vão ficar muito mais fáceis, sabe? Se a gente tá falando das frutas e do branding, eu lembrei agora, a gente também tem um cliente lá que é a Associação das Frutas. E quando você olha o mundo das frutas, olha como tem alguns produtores que conseguiram fazer branding. Commodity. Você vai no mercado, tem aquele melão Sou Saboroso, que custa muito mais que o outro, que é todo doce por dentro. Quer dizer, como a maçã da Turma da Mônica. Então, qualquer produto, quando você faz o branding, ele fica mais atrativo. Mesmo um produto commodity como as frutas. Tem agora o ovo das galinhas felizes, os happy eggs. Tem isso? Tem. Não acredito. Tem. Que o logo legal. é super legal das galinhas que ficam soltas, tal. Daí o pessoal chamou de happy eggs. Então, olha Que quantas maneiro. possibilidades em produtos que você fala assim, como é que você vai fazer um branding por um ovo? Cara, tem gente fazendo. Tem gente fazendo e conseguindo se diferenciar num mercado... Que é aquilo lá que você mostrou das bets. Tipo, 50 marcas no campo de futebol. Muito legal. Vivi, amei você. Passou tão Você é rápido. minha mais nova amiga de infância.